Sejam bem-vindos ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva e vamos analisar hoje as chances de retorno, mais uma vez, do fenômeno climático e oceânico El Niño no segundo semestre do corrente ano de 2023. Para isso, vamos analisar a temperatura das águas na região do Nino +2, na região do Nino 3,4 e também fazer uma análise do campo de anomalia de temperatura da superfície dos oceanos, para tentarmos traçar um cenário futuro para um possível retorno ou não do fenômeno climático e oceânico El Niño no segundo semestre do ano de 2023. Então, iniciando a nossa análise, vamos mostrar para vocês aqui o desvio de temperatura na região do Nino +2. Essa região é importante, pois é praticamente um termômetro do que deve acontecer na região do Nino 3,4, que fica na região central do Pacífico Equatorial. Isso porque as águas superficiais e em profundidade que são transportadas para essa região, elas depois migram para a região do Nino 3,4, que fica bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial. Atualmente o desvio é de positivo 0,892 graus Celsius acima da média. A região está, portanto, aquecida. Isso é um indício de que há uma probabilidade considerável para o retorno do fenômeno no segundo semestre do ano. Região do Nino 3,4 propriamente dita, que fica bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial, entre as longitudes de 120 e 170 graus oeste aproximadamente. O desvio nela é de menos 0,53 ou 530 graus Celsius. Ou seja, a laninha persiste, mas segue perdendo força. Isso é um indício de que o fenômeno poderá dissipar ao longo dos próximos meses. Eu mesmo, Rodrigo César, tinha previsto que esse episódio do fenômeno climático e oceânico Laninha duraria até o fim de março. Acredito que essa previsão poderá se confirmar e que dentro de mais um mês o fenômeno esteja dissipando na região central do Pacífico Equatorial. Agora, a nossa análise do campo de anomalia de temperatura da superfície dos oceanos. As regiões em tons branco são as porções oceânicas com temperatura na média. Em tons azuis são as regiões com temperatura abaixo da média. E em tons amarelos, laranja, vermelhos são as regiões aquecidas. O que é que podemos observar? Região do Nino +2, nós já frisamos, está com temperatura acima da média. A circulação oceânica obedece à circulação atmosférica em grande escala. Então, as águas são transportadas dessa região, passam pela costa do Peru, do Equador, em seguida migram para a região do Nino 3,4, que fica no centro do Oceano Pacífico Equatorial. A circulação atmosférica em larga escala é comandada aqui pela chamada alta subtropical do Pacífico, ou alta do Pacífico Sul. Ela gira no sentido anti-horário. É um centro de alta pressão.
A circulação oceânica, por sua vez, ela vai obedecer essa circulação atmosférica de larga escala. Então podemos ver grandes massas de água mais quentes que o normal e também grandes massas de água mais frias do que o normal. Ora, pode haver migração para a costa aqui do Peru, do Equador e para a região do Ninho 34 de águas mais quentes que o normal. Ora, pode haver migração de águas mais frias do que o normal em direção ao Nino 34. Agora vamos partir da seguinte premissa. Essa região passou mais de 2 anos e meio mais fria do que o normal. Seguindo o balanço de energia dos oceanos, essa laninha tende a dissipar, dando origem agora a um episódio do fenômeno climático oceânico El Niño. Essa região se manteve mais fria do que o normal por mais de 2 anos e meio. Agora ela tende a ficar mais quente que o normal por um período considerável também. Porque a natureza segue a lei da compensação. Ela nos dá algo, depois ela nos tira. Nos deu uma laninha longa, pode nos dar um El Niño longo também. Mas há outro fator a se mencionar. Desde o ano 2000, para ser mais preciso, o Oceano Pacífico, mais precisamente a região central do Pacífico Equatorial, ela vem com a tendência maior para a laninha do que para El Niño, porque a oscilação decadal do Pacífico, desde aproximadamente o ano 2000, ela está negativa. E esses episódios podem durar de 20 até 30 anos, às vezes até mais do que isso. Então, desde o ano 2000, há uma probabilidade maior, repito, para a laninha do que para El Niño. Ou seja, diante dessa conjuntura, o que podemos dizer é que a chance de um El Niño forte é pequena. Se analisarmos do ano 2000 para cá, apenas um episódio do fenômeno climático oceânico El Niño foi forte, foi intenso. Foi justamente o episódio 2015-2016. Todos os outros foram fracos ou moderados. Então a maior probabilidade, na minha previsão, é de que se forme um El Niño moderado ou fraco no segundo semestre do corrente ano de 2023. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal.